Os aliados festejam os 75 anos da invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial, mas a Aliança Ocidental está dividida pelo ultranacionalismo de Donald Trump. Hoje quero falar de um dos grandes momentos heróicos da história da humanidade. Na madrugada de 6 de junho de 1644, mais de 150 mil soldados das forças aliadas, formadas pelos Estados Unidos, a Grã-Bretanha, o Canadá e a França Livre, invadiram 5 praias da região da Normandia, no norte da França, na maior operação de assalto anfíbio da história. O objetivo era romper a muralha do Atlântico, uma série de fortificações construídas por ordem de Adolf Hitler, para garantir o controle da Alemanha nazista sobre a Europa Ocidental. O assalto à Normandia queria também abrir uma outra frente de combate, enquanto o Exército Vermelho da União Soviética derrotava mais de 80% das tropas alemãs na frente oriental. A invasão da Normandia foi uma empreitada heróica e trágica. No fim do dia D, o mar estava vermelho de sangue dos soldados mortos ou feridos. Pelo menos 4.400 soldados aliados, milhares de civis franceses e entre 4.000 e 9.000 soldados da Alemanha morreram em 6 de junho de 1944. Ao todo, 425 mil soldados foram mortos ou feridos na Batalha da Normandia, que durou até julho. Foram quase 54 mil soldados aliados mortos e mais de 155 mil feridos. Em 25 de agosto, Paris foi libertada. Os franceses dançaram nas ruas da sua capital e o comandante alemão rejeitou a ordem de Adolf Hitler para destruir a cidade pela qual havia se apaixonado. A memória dessa história heróica foi imortalizada no cinema pelo filme mais longo dos dias, estrelado por superastros de Hollywood, como Henry Fonda, Robert Mitchum e John Wayne. Uma versão americana muito criticada pelo comandante da França Livre e futuro presidente da França, Charles de Gaulle. Mas a carnificina do ataque à muralha do Atlântico só foi encenada no filme Salvando o Soldado Ryan, de Steven Spielberg, de 1999, que retratou o assalto americano à praia de Omaha. Para o presidente americano Franklin Roosevelt, o objetivo da invasão da Normandia não era só derrotar o nazifascismo, era criar um mundo novo, com base na cooperação, na democracia e no livre comércio, sem guerras cambiais. Isso levou à fundação da Organização das Nações Unidas, em junho de 1945, ao estabelecimento de países democráticos nas regiões libertadas e à criação da União Europeia para solucionar pacificamente os conflitos entre os países do continente e fortalecer a economia como uma condição essencial a uma paz duradoura. Na cerimônia de hoje, nas praias da Normandia, o presidente da França, Emmanuel Macron, criticou o isolacionismo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que despreza os aliados e ameaça dividir irremediavelmente a aliança transatlântica. Os Estados Unidos nunca são tão grandes quanto lutam pela liberdade dos outros, afirmou o presidente francês. Desde a Segunda Guerra Mundial, por iniciativa de Roosevelt, os Estados Unidos, mesmo sendo a maior potência mundial, decidiram agir na esfera internacional junto com aliados, dentro de um sistema multilateral. Mas Trump entende que as alianças e acordos internacionais enfraquecem os Estados Unidos. Isolacionista e ultranacionalista, o presidente americano prefere negociações bilaterais em que acredita ser capaz de impor a vontade dos Estados Unidos. O senador republicano Mitt Romney, derrotado por Barack Obama na eleição presidencial de 2002, discorda dessa política externa, especialmente da guerra comercial contra a China. Com o atual grau de desenvolvimento, ficou impossível conter a China como os Estados Unidos fizeram com a União Soviética. Com quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, em contraste com os 325 milhões de americanos, a China deve se tornar a maior economia do mundo. O desenvolvimento científico, tecnológico e militar será uma consequência natural desta riqueza. Os Estados Unidos precisam, então, aconselha Romney, fortalecer a aliança com países liberais e democráticos para enfrentar o desafio chinês a longo prazo. Ontem, enquanto os líderes dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França se encontravam nas praias da Inglaterra, de onde os aliados partiram para invadir a Normandia e libertar a Europa Ocidental,
os ditadores da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, se encontravam em Moscou para fortalecer a aliança das grandes potências autoritárias, antiliberais e antidemocráticas. O preço da liberdade é a eterna vigilância contra os autoritarismos de direita e de esquerda. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.